Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Nutri Responde. Hoje nós vamos falar sobre um órgão que normalmente ninguém fala, ele tá ali nos bastidores, ninguém dá a devida atenção para ele, a gente acaba valorizando o intestino, o cérebro, mas ele acaba sendo esquecido. Mas lembre-se, ele é de extrema importância para a nossa saúde, que é o fígado. Sim, exatamente. Mas antes, eu quero que você me conheça. Eu sou Marcela Mora, eu sou nutricionista e eu tenho certeza que esse canal é para você que busca informação e está querendo aí informações de qualidade para tratar sua saúde ou até mesmo um envelhecimento digno. Hoje nós vamos falar sobre o fígado e por que a gente tem que ter uma atenção especial com ele, até porque o fígado é um órgão que, infelizmente, ele não dá dor. Quando vai acontecer algum sintoma, muitas vezes já está muito evoluído. Mas a grande maioria das vezes ele está sobrecarregado e a gente não está sentindo nada. E vale destacar que muitas vezes a gente faz exames de sangue das enzimas hepáticas, como TGO, TGP e gama-GT, faz um ultrassom, aparentemente está tudo normal, mas ele pode sim estar sobrecarregado. Então, se você tem cansaço, desânimo, alteração de hálito ou até mesmo dificuldade de digerir alguns alimentos, você pode ter certeza que pode ser o teu fígado aí que está sofrendo uma sobrecarga. Então vamos entender um pouquinho como deve ser a tua alimentação para deixar esse fígado mais leve, com a sua função, que é filtrar, produzir hormônio, produzir energia, produzir gordura de boa qualidade, de uma forma mais ativa, mais presente e de realmente te dê aí a sua saúde. Outro detalhe importante é que às vezes a gente pensa: sou magro, eu não tenho gordura no abdômen e acha que esse fígado está saudável e muitas vezes não. Então a gente tem que entender que o fígado, independente das condições que você esteja de peso, acima do peso ou acima do peso, ele pode sim estar aí sofrendo uma sobrecarga. E a gente precisa, para mudar esse perfil, para fazer com que ele melhore a sua digestão, para que ele não fique estufado ou que você mude o seu hálito. Tem coisa pior do que uma pessoa com mau hálito? Não, gente, é horrível. Então, assim, para a gente mudar esse perfil aí, a gente precisa entender como que ele funciona na metabolização dos nossos alimentos e como deve ser essa alimentação. Como eu disse antes, o fígado, ele metaboliza tudo que a gente coloca na boca, desde alimentação, a medicamento, tudo, bebida alcoólica. E a gente precisa entender como que ele organiza tudo isso que chega lá nele, né? Como é que eu vou fazer? Então, primeiro ponto, ele recebe os nutrientes. Então, ele recebe a glicose e ele vai dar uma finalidade para aquela glicose. Ele recebe a proteína, ele vai dar uma finalidade e assim por diante. Só que tem um detalhe: quando a gente tem uma sobrecarga de fígado, que tem o diagnóstico de gordura no fígado, que é esteatose 1, 2 ou 3, grau 3, a gente pensa: ah, é gordura, é por causa da batatinha frita ou é por causa do biscoito recheado, mas não é bem assim que a coisa funciona. E também não é porque a pessoa é um consumidor ativo de bebida alcoólica. Tem pessoas que têm gordura no fígado e que nunca fizeram uso de bebida alcoólica. Sabemos que a bebida alcoólica, ela é sim, de fato, que faz uma sobrecarga no nosso fígado, mas não é somente a bebida alcoólica. Existem outros alimentos que fazem também essa sobrecarga. Então, quando você consome um alimento rico em carboidrato, ele gera uma quantidade de glicose, como eu estava falando. Essa glicose pode vir dos doces, mas também pode vir da alimentação, como do bolo, da macaxeira, do arroz, do purê de batata, das raízes. Quando essa glicose ela chega no nosso fígado, ele que vai definir o que vai acontecer. Se você estiver ativo ao longo do dia, subindo, descendo, dirigindo, trabalhando, estudando, ele vai produzir energia, que é ATP. Então, ele vai pegar essa glicose e vai fazer com que essa glicose seja energia. Mas caso esse consumo desse carboidrato seja excessivo, além do que tu precisa, o nosso corpo ele é muito esperto. Ele não vai desperdiçar essa energia. Afinal das contas, ele não sabe quando é que você vai precisar novamente de grandes cargas de energia. Então, o que ele faz? Ele transforma essa glicose em triacilglicerol, armazenando isso no teu fígado e no teu corpo, principalmente naquela gordura na região abdominal. Então, se você tá com aquela gordurinha na região abdominal um pouco mais distendida ou mais acumulada, é porque realmente você está fazendo um uso de carboidrato de uma forma desorganizada aí.
tá? Um outro ponto também funciona com a proteína, e assim ele vai indo. Aquilo que é de energia ele vai utilizar e o que não é, ele transforma. Só que esse armazenamento é sempre em formato de triacilglicerol, que é o colesterol, tá? Então, aí você deve estar pensando assim: ah, mas a gente precisa de colesterol no nosso corpo? Sim, a gente precisa, tanto é que o nosso corpo produz. Se você não tiver colesterol, ele vai produzir, porque o colesterol ele está envolvido com o metabolismo de várias absorções de vitaminas, principalmente da vitamina D, que é uma das mais faladas hoje em dia. Então, para a gente cuidar dessa alimentação, para que a gente não possa, que não venha desenvolver essas doenças, a gente tem que cuidar com o consumo de carboidrato. Então, a tua quebra de jejum na primeira refeição, se você gosta de comer um pãozinho, nunca coma um pão com manteiga. Bote uma proteína para que essa glicose seja mais lentamente absorvida e que o teu corpo possa aí dar outras finalidades que não acúmulo. Um outro ponto importante é você cuidar com o uso abusivo de doces e alimentos ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados são riquíssimos em adição de conservantes, aromatizantes, substâncias que o nosso corpo, o nosso fígado vai fazer um papel extremamente sobrecarregado para eliminar essas toxinas. Afinal, quem faz o papel de destoxificação, quem elimina essas toxinas do nosso corpo é o fígado. Então, cuidar com o consumo exagerado e desorganizado de carboidrato. Doces, doces mesmo, né? Tô falando do docinho mesmo, aquele em excesso. Alimentos ultraprocessados, alimentos de pacote, excesso de bebida alcoólica são os pontos que a gente tem que ter mais cuidado para não fazer uma sobrecarga de fígado. Um outro ponto que vale destacar é o uso indiscriminado de medicamentos. Então, se tu vai lá, tá com uma dor aqui, tá com uma dor ali, tu vai na farmácia, sem antes passar por uma consulta médica, compra um remédio, vai utilizando medicamentos para aliviar os seus sintomas sem uma prévia orientação, isso também é muito preocupante. Então, sempre procure uma pessoa para poder fazer a sua prescrição de medicamentos e, claro, de uma nutricionista que possa alinhar exatamente como que tem que ser a sua alimentação, quanto de carboidrato que eu vou comer, qual é a frequência de doce que eu posso comer para que isso não vire mais problema para o meu fígado. Então, clica aqui embaixo e agende essa consulta comigo, porque ali eu vou conseguir te ajudar exatamente dentro da tua realidade, dentro do teu perfil e dos teus objetivos, conseguir equacionar uma alimentação aí dentro da sua realidade, tá bom? Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa que é muito importante. Todo mundo gosta de um docinho, todo mundo gosta de ter prazer, afinal das contas, a alimentação arremete muito momentos da nossa vida, inclusive, tá? Então, se você tem problema de fígado e você gosta de um docinho, foi pensando em você que eu montei um e-book voltado para as pessoas que podem ter problema de detoxificação ou acúmulo de colesterol. Esse e-book são de receitas doces. Sim, exatamente. Receitas doces, mas doces com qualidade, receitas com fundamento. É só você clicar aqui embaixo para você ter acesso a esse material e, consequentemente, você aí atrelar prazer à saúde. Agora, fique aqui porque tem muito mais.